Fala guerreira, tudo jóia? Eu sou o professor Moacir, sou oficial aviador da Força Aérea, já fui aprovado na ESA, na SpaceX, na AFA, no ITA. Era muito burro em matemática e em um determinado momento as coisas começaram a fluir, comecei a me desenvolver e as dificuldades comuns da disciplina. Então hoje estamos no terceiro e último vídeo de teoria sobre MDC, máximo divisor comum. E espero que você tenha gostado dos vídeos até aqui. E hoje a gente vai ver muitas coisas interessantes que ajudam demais no cálculo das questões de MDC. Então, daqui a pouco, depois da vinheta, a gente retorna. Até já! Então, aquele pedido de sempre, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal para você receber os outros vídeos, mande sua dúvida aí debaixo aí no e-mail ou então no comentário do vídeo, fique à vontade, pode me escrever também aí no WhatsApp, mandar uma mensagem. Importante sempre, não deixe a sua dúvida acumular. Dúvida acumulada é bola de neve, e a bola de neve só vai piorando com o tempo, ela vai crescendo cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos lá partir para o vídeo de hoje, no qual a gente continua nosso estudo aqui de matemática básica, abordando os assuntos de aritmética, e de modo especial, hoje a gente vai dar continuidade ao tema do máximo divisor comum, como eu falei, terceiro e último vídeo. Então a gente já viu uma série de coisas no último vídeo aí, várias propriedades relacionadas ao MDC, fomos até a propriedade da subtração, e para hoje a gente vai conversar sobre algumas observações importantes. Essas observações eu poderia até chamar de mais propriedades, mas como elas derivam muitas vezes do que a gente já viu até aqui, das propriedades do vídeo anterior, eu achei melhor chamar de observações importantes. E também a pergunta de $1 milhão que a gente vai ver hoje é quando usar o MDC. Como é que a gente reconhece que um problema está me apontando que a melhor maneira de resolver aquele problema, ou melhor, a maneira correta de resolver aquele problema, é a gente aplicar o MDC, o conceito de MDC, o conceito dentre os divisores comuns, aquele que vai ser o maior deles. Então, iniciando, vamos falar, a primeira observação é a seguinte, vamos dar um exemplo, vamos partir um exemplo numérico para a gente entrar na primeira observação propriamente dita. Olha para esses dois números. 4 e 15. Quais são os divisores comuns entre 4 e 15? Vamos pegar os divisores do 4. 1, 2 e 4. E o 15? 1, 3, 5 e 15. Olha que interessante. Só tem um divisor comum entre eles, que é o número 1. E se você olhar para esses dois números aqui, e se você se lembrar lá do que a gente viu em números primos, o número 4 é um número primo por si só, ou um número primo absoluto? Não. Por quê? Porque ele é divisível por 1, por 2, por 4. E o 15 também não, porque ele é divisível por 1, por 3, por 5. Eles não são primos absolutos, mas eles são primos relativos, ou seja, em relação a um outro número, em relação ao 15, o 4 é primo. Em relação ao 4, o 15 é primo. Ou seja, 4 e 15 são números primos entre si. E aí, nesse caso, dois números primos entre si, eles são primos entre si quando o único divisor comum entre eles é a unidade. É a definição de números primos entre si. Você pega os divisores comuns, o único que você vai encontrar comum a ambos é a unidade. E em decorrência, sim, uma observação importante, a gente lembra da aula de números primos, quais são os números primos? 2, 3, 5, você vê, o 1 não entra, mas o 1, ele não é primo absoluto, é o chamado primo absoluto, mas é primo com qualquer número natural positivo. Não sei se você se recorda, mas na propriedade que nós vimos aí no último vídeo, MDC entre 1 e qualquer número inteiro. Se você pegar qualquer número inteiro e tirar o MDC entre ele e 1, o único divisor comum entre eles, e obviamente vai ser o MDC, porque só tem 1, é o algarismo 1, é o número 1.
Então, o número primo, o número 1, ele não é primo absoluto, mas com qualquer número natural positivo, ele vai ser número primo. É número primo relativo. E aí, em decorrência disso, o único divisor comum entre eles é a unidade. O MDC entre 1 e qualquer número é a unidade. Beleza? Você perceba que as observações que eu estou trazendo sempre tem alguma coisa a ver com a propriedade que a gente viu, alguma propriedade, alguma coisa que a gente viu de definição de MDC ou então as propriedades anteriores. E também a consequência disso é que o MDC de dois números primos entre si vale sempre 1. Pegou, por exemplo, no caso do 4 e do 15, pegou 2 e 3, 3 e 20, são números sempre primos entre si. Olhou para um, olhou para outro, um único divisor comum entre eles vai ser 1, o MDC vai ser sempre 1. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Outro exemplo aqui. Qual é o MDC entre 4 e 20? Se a gente pegar os divisores do 4, a gente obtém 1, 2 e 4. E para o 20, esses aí. Se a gente observa, 1, 2 e 4 são comuns em ambos os lados. E o maior divisor que é comum entre ambos é o número 4. Agora volta aqui para esses números. Você está vendo que 4 e 20 tem uma relação ali interessante entre ambos? O 20 é o quê? O 20 é o múltiplo do número 4. Então, toda vez que você tiver dois números múltiplos, em que um é múltiplo do outro, o MDC vai ser sempre o menor deles. Isso ajuda a gente demais nos cálculos. Sabendo disso, você nem faz o cálculo do MDC. Se eu te perguntar, por exemplo, o MDC entre 4, 20 e 120, você não precisa calcular, que se você olha, isso aqui todos eles são múltiplos do 4. Então, o MDC entre eles vai ser o número 4. Muito legal. E agora entre 20 e 30. Qual é o MDC entre 20 e 30? Para o 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Para o 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Olha os números primos aí. Os números primos aí. Os divisores comuns, 1, 2, 5 e 10. 1, 2, 5 e 10. E o MDC vai ser 10. Vamos fazer um negócio? 20 e 30. A gente poderia dividir por 2, por 4, por 5, por 10. Vamos dividir por 2. Divide 20 por 30 e vamos tirar o MDC de novo. MDC entre 10 e 15. Divisores comuns do 10, 1, 2, 5 e 10. Divisores comuns. Divisores do 10, 1, 2, 5 e 10. Divisores do 15, 1, 3, 5 e 15. Olha que interessante, o MDC passou para 5. O MDC em cima era 10. O que eu fiz de uma linha para outra? Eu dividi por 2. E o que aconteceu com o MDC? Ficou dividido também por 2. Então, quando a gente multiplica ou divide dois ou mais números por um mesmo número diferente de zero, o MDC também fica alterado. Acontece a mesma coisa com ele. O que você fez com os números acontece com o MDC. Ele fica multiplicado ou dividido por esse mesmo número. Bastante legal essa daqui também. Outra observação. Vamos pensar nos divisores positivos comuns entre esses dois números. São números muito grandes, né? 160 e 180. Você tem divisor pra caramba. Então, aí os divisores do 160 e os divisores do 180. Já marquei de verde os divisores comuns e a gente observa que o máximo divisor entre eles é o 20. Tá bom. Vamos pensar em outra coisa. Vamos pegar esse MDC aqui, que é 20. Quais seriam os divisores do MDC entre esses dois números? Os divisores do 20, quais seriam? Divisores positivos, né? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Olha que interessante. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Ou seja, os divisores comuns de dois números vão ser os mesmos dos divisores do MDC entre eles. É o que essa observação nos diz. A gente pega lá, divisores positivos comuns de dois números são os próprios divisores positivos do MDC entre eles. Tá? Na composição de todos os divisores comuns de ambos os números, esses divisores
aparecem como divisores do MDC entre aqueles dois primeiros números. Olha, interessante também, bacana. Outra, qual o quociente das divisões entre os números 20 e 30 pelo seu MDC? O MDC de 20 e 30 é 10. Eu quero saber o que acontece quando eu pego o 20, divido pelo MDC entre 20 e 30. Que resultado dá isso? E o 30, divido pelo MDC de 20 e 30. Que resultado dá isso? O que será que acontece? 20 dividido por 10, que é o MDC, dá 2. E 30 dividido por 10 dá 3. Olha que interessante, né? Números primos entre si. Quando eu divido dois números dos quais eu extraí o MDC, quando eu divido cada um deles pelo MDC, eu obtenho para cada divisão um número primo entre si com a divisão seguinte. Os quocientes de dois ou mais números pelo MDC entre eles são sempre números primos entre si. Mas isso não acontece só quando eu divido um número pelo MDC e outro número pelo MDC. Acontece a mesma coisa numa outra situação. Quer ver? Considere dois números A e B. Temos lá número A e número B. Não sei. A questão não te dá os números. Ela só diz que existem dois números. O MDC é fornecido e ele te dá a soma dos números. Então, o quociente da soma desses dois números pelo MDC entre eles é sempre igual à soma de dois números primos entre si. Peraí, não entendi. Vamos de novo. O quociente, divisão, da soma de dois números pelo MDC entre eles vai dar a soma de dois números. E esses dois números são primos entre si. Desse jeito aqui, ó. A mais B, soma de dois números, dividido pelo MDC entre eles, vai resultar na soma de dois números, P e Q. P mais Q. E o que esses números têm de especial? P e Q são primos entre si. Isso é um pulo do gato para muitas questões. Você não conhece os números e a questão te pede quais são esses números. Na nossa lista, inclusive bem lembrado, vai estar aqui embaixo. Desde o primeiro vídeo de MDC já está com a lista ali disponível para você praticar e quebrar a tua cabeça e exercitar isso aqui e ficar craque em MDC. Muitas questões, coloquei muitas. Deve ter, tá beirando 30 questões. Tem questões desse tipo. Então é o pulo do gato para você obter os primos, os números pedidos, né, originalmente. Vamos dar um exemplo. A questão vai te dar uma coisa assim. A soma de dois números A e B é 160. Então tá lá, soma de A mais B é 160. E o MDC entre A e B vale 20. Calcule esses números. Primeira vista, se você não conhece essa observação aqui, vamos chamar de propriedade, você não sai do lugar. Aparentemente ela é uma questão impossível de resolver. Mas olha como é que ela fica simples. A mais B é dado, é 160. MDC também é dado, é 20. Eu vou procurar o P mais Q. Então, 160 é a soma, o MDC é o 20, isso vai resultar em P mais Q. 160 dividido por 20 vai dar 8. Então, P mais Q é igual a 8. Pô, mas P mais Q igual a 8? Pô, P pode ser um monte de coisa, o Q também. Tá, então vamos tentar, né? Quais os valores possíveis aí? O P pode ser 1, o P sendo 1, que é 7. O P também pode ser 2. 2 mais 6, 8. Então, o Q vai ser 6. O P também pode ser 3. P igual a 3, Q igual a 5. 3 mais 5, 8. E o P também pode ser o quê? 4. E o Q, obviamente, vai ser 4, porque 4 mais 4 dá 8. Se eu for por 5, se eu fizer P igual a 5, eu estou voltando. Vai dar 5 e 3, 6 e 2. Então, vamos parar aqui no 4. Mas tem 4 opções. Ainda não resolveu a vida. Aí você tem que lembrar o seguinte. Os números P e Q são primos entre si. Então você já elimina alguns ali. Quer ver? O que eu olho para lá? 2 e 6 e 4 e 4.
2 e 6 não são primos entre si, porque 2 e 6 podem ser divididos por 1 e por 2. Não são primos entre si. E o 4, comum com 4, não é primo entre si, né? 4 e 4 não são números primos entre si. Isso porque não podemos esquecer que P e Q sempre vão ser primos entre si. Agora a questão se resumiu a uma soma de dois números dividido pelo MDC, resultando em 1 mais 7 ou 3 mais 5. E aí eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou multiplicar o P mais Q pelo MDC. Vou reescrever dessa forma. A mais B é igual a MDC de A e B multiplicado por P mais Q. Quando eu aplico a distributiva, eu tenho A mais B e aqui a soma na direita, a soma de dois números. E aí eu obtenho quais são os números A e B, bater no espelho, né? A mais B aqui, um número mais o outro do lado de lá. Vamos para a primeira possibilidade, quando a gente faz P igual a 1 e Q igual a 7. A mais B igual a MDC de A e B, que é 20, 1 mais 7. Aplico a distributiva, eu vou obter A mais B igual a 20 mais 140. A igual a 20, B igual a 140. E a segunda possibilidade, fazendo A mais B, é igual a 20, que multiplica 3 mais 5. A mais B igual a 60 mais 100. Então, os números são 20 e 140 ou 60 e 100. Eu tenho dois pares de números cuja soma dá 160 e cujo MDC vale 20. Então, são duas possibilidades. Beleza? E, finalmente, agora, a pergunta de $1 milhão. Quando usar o MDC? Eu já comentei em vídeo anterior que a questão ela não vai. Calcule o MDC, isso é questão de fixação, né? Mas uma questão que vocês vão enfrentar aí em provas, em concursos vestibulares, ela vai te dar uma historinha e você tem que identificar, isso aí outra, você está fazendo uma prova de matemática com uma série de assuntos envolvidos ali. Então, hoje é mais simples, porque as questões colocadas na lista, elas vão tratar sempre do MDC, mas a partir do próximo vídeo, do próximo conteúdo que a gente vai ver, o próximo vídeo é a resolução, né, de algumas questões da lista, mas o próximo conteúdo que é MMC, aí as questões já vão se misturar. Eu vou entregar uma questão para você e você vai olhar e vai dizer assim, isso aqui é MMC, isso aqui é MDC. Então, é assim que a coisa acontece na vida prática, né? Então, quando usar? Quando a questão traz a ideia, presta atenção, quando a questão traz a ideia de divisão de diferentes conjuntos em quantidades iguais dentro de cada conjunto, sendo essa divisão o maior número possível, você está diante de um MDC. Então, eu tenho vários conjuntos, cada conjunto tem uma quantidade diferente de elementos, os elementos são do mesmo tipo, sei lá, frutas, como é que sacola de itens de compra, mas qualquer conjunto que tenha elementos idênticos ali dentro e precisam ser divididos em quantidades iguais. Vamos supor que o exemplo que a gente vai trazer, frutas de um tipo, esse outro conjunto aqui é frutas de outro tipo, e essas quantidades, elas são iguais dentro do conjunto. A gente não pode esquecer que quando a gente divide vários conjuntos com quantidades diferentes, por um determinado divisor que é comum, que é o caso do MDC, os quocientes obtidos em cada divisão são diferentes. Depende da quantidade de elementos que tem. Então, a quantidade ela é igual dentro daquele determinado conjunto. Ficou claro? Então, vamos para o exemplo aqui. Um comerciante distribui 60 pitangas, 72 acerolas, 48 maçãs e 36 cajás entre várias crianças, de modo que cada uma recebesse o mesmo e o menor número possível de frutas de cada espécie. Qual o número de frutas que cada criança recebeu? Aí você pode ter dado um nó no teu cérebro, né? Que aqui em cima eu falo.
sendo essa divisão o maior número possível. E aqui eu estou pedindo o menor número possível de frutas de cada espécie. A divisão é feita pelo maior número possível. E o resultado quociente que eu obtenho, quando você pensa o seguinte, vamos rabiscar aqui, vamos fazer um brainstorming. Eu tenho aqui quantidade de, vou botar o próprio exemplo aqui, frutas, e eu vou dividir essas frutas, vou botar no algoritmo da divisão, eu vou dividir essas frutas por um número de crianças. E aí, cada criança vai receber, vou botar em minúsculo, uma quantidade menor de frutas. Tá? Aqui eu vou pegar acerola, pitanga, e vou sempre dividir cada espécie de fruta pelo número de crianças. Concorda comigo? Quanto maior isso aqui, menor é a quantidade. Então é que o problema está te dando. O menor número possível divide com o número de crianças de forma que cada um obtenha o menor número possível de frutas. Ou seja, para o menor número possível de frutas, a quantidade de crianças tem que ser maior. Eu tenho vários divisores comuns entre esses quatro números, 60, 70, 48 e 36. Só que eu preciso pegar o maior divisor possível, de forma que, e esse divisor vai ser o número de crianças, de forma que as frutas que cada uma vai ter na sua mãozinha ali, vai ser a menor quantidade possível. Então, seguindo, desenvolvendo o raciocínio no outro, 60, 72, 48 e 36. Essas observações que eu teci até agora vão aparecer agora. Quanto maior o número de crianças, menos frutas cada uma vai receber. E cada espécie de fruta é dividida pelo número de crianças. É uma outra maneira de dizer a primeira observação. Quanto maior o número de crianças, menos frutas de cada espécie cada uma vai receber. Ou seja, o número de crianças tem que ser o maior possível para que cada uma receba a menor quantidade possível de frutas. A relação é sempre inversa, né? Maior número de crianças, menor número de frutas. Menor número de crianças, maior número de frutas. Vai ser o MDC entre esses quatro números, 60, 72, 48 e 36. E aí, se você lembrar das observações ou propriedades anteriores, a gente pode observar que estes números aqui, todos eles, são múltiplos de 12. Ou eu posso colocar, conforme a gente viu nas propriedades do múltiplo, lá no último vídeo, 12 em evidência. Aí vai ficar 12 vezes o MDC de 5, 6, 4 e 3. Ou seja, os quatro números são primos entre si. Aqui aparecem dois números pares, 6 e o 4. Vou escrever aqui para ficar mais inteligível. Você tem 12 vezes o MDC de 5 vezes 2 é 60. O outro ali é 72 dividido por 12 dá 6. 48 dividido por 12 dá 4. E 36 dividido por 12 dá 3. Perceba que eu tenho números que, se eu comparar 2 a cada 2, eu posso obter números que não são primos entre si. Mas quando eu olho para os 4 juntos, eu não tenho nenhum divisor comum entre eles, a não ser 1. Ou seja, o MDC disso aqui é 1. Isso significa que o MDC vai ser 12 vezes 1, que é 12. E essa é a quantidade de crianças que a gente vai ter aqui. Então perceba que aplicando as propriedades que a gente viu, o cálculo do MDC fica muito mais fácil, fica muito mais simples. Não precisa fazer separar os quatro, traçar a linha aí dividindo. Basta a gente olhar com calma para o tipo de números e tentar ver se eles têm alguma relação entre eles. Então, a MDC dos 4 vai ser 12, e 12 é o quê?
Como a gente já viu, 12 é o número de crianças, a quantidade de crianças. Mas o que o problema me pede? Qual o número de frutas que cada criança recebeu? Eu vou pegar 60 pitangas e vou dividir para 12 crianças. Pá, pá, pá. 2 pitangas para cada um, 3 pitangas para cada um, e vou dividindo. Então, eu tenho que dividir cada uma das frutas para obter o final. Quanto cada uma recebeu? 60 dividido por 12 dá 5. 72 acerolas dividido por 12 crianças dá 6. 48 maçãs dividido por 12 dá 4. 36 dividido por 12 dá 3. Resposta: soma tudo. Cada criança recebeu 18 frutas. Pronto, finalizamos nosso assunto de máximo divisor comum. É muito bacana esse conteúdo e espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de resolver as questões que eu deixei aqui embaixo, muito importante, desde o primeiro vídeo, tenta resolver, vai tentando resolver aos poucos. E não desanime se você esbarrar, ficar empacado em uma questão. Lembre do que eu falei no vídeo anterior, isso aí, volta e meia eu toco nesse assunto. Você, às vezes, falta alguma coisinha, um estalo para você sair daquela questão, você finalizar aquela questão, resolver. Então isso às vezes não acontece de imediato. Então deixa para lá. Vai fazer outra coisa, ou passa para as questões seguintes e fica com aquela questão na cabeça, matutando. É assim que eu faço quando quando eu empaco numa questão. Não pensem que o professor não empaca em questão. Claro que empaca. Dependendo da dificuldade, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade ou não para resolver. Então eu fico pensando naquela questão. Às vezes o insight vem quando eu estou dormindo, quando eu acordo assim de repente, lembrei daquilo. Isso aconteceu várias vezes na minha vida. Então deixa a questão para lá, depois você pega ela de novo. Mas é importante, não vá para as ferramentas de IA que existem por aí para te dar a resolução de imediato. Tenta quebrar a cabeça. Você só vai aprender assim. E essa questão de você, essa coisa de você ficar insistindo e tentando resolver e raciocinando, teu cérebro vai criando várias conexões neurais de forma que você nem tá percebendo. E isso aí vai te ajudar em outras questões e em outros assuntos, porque são conexões que elas já existiam e são pré-requisitos para resolver questões mais difíceis ou assuntos mais complexos, tá bom? Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai resolver algumas questões da lista. Acho que eu achei mais... isso aqui pode dar algum problema. E qualquer dúvida, se eu não gravar uma determinada questão, não entendi, não consegui resolver o problema número tal. E a gente pode conversar no e-mail, no WhatsApp, ou então isso pode virar até um outro vídeo, um vídeo extra de resolução de questão, que eu pretendo trazer aqui de vez em quando também, tá bom? Grande abraço, a gente se vê na próxima. Até mais.